Fala galera, esse é o Diabeticast, aquele podcast pra você que ficou diabético e agora acha que só vai comer alface. Fala galera, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao episódio 27 do Diabeticast, aquele podcast pra você, diabético, familiar de diabético, curioso por diabetes, ou possivelmente alguém aí que tá querendo descobrir se pode ser que tenha diabetes ou não. Então, muito prazer, meu nome é Rafael Ferreira, diabético há 26 anos, e a minha intenção com o Diabeticando e com o Diabeticast é trazer informação simples, né, e melhorar essa comunicação que nós temos hoje no Brasil, tudo em torno da diabetes. Então a minha ideia aqui não é falar de forma médica, né, até porque eu não sou médico, eu sou um diabético criativo, curioso, e que decidiu usar a minha diabetes como forma de inspiração, né, para vocês estarem cada dia mais interessados em se cuidar, em fazer as coisas certinhas e entender que o diabetes realmente vem para tornar você melhor. A ideia, né, aqui é mostrar para você que realmente o diabetes pode te tornar uma pessoa melhor, tá bom? Então no Diabeticando nós temos postagens semanais aí na página. De segunda-feira geralmente traremos alguma coisa na área de alimentação, na terça-feira falaremos sobre criatividade, na quarta-feira sobre exercício mental e físico, na quinta-feira, que é hoje, temos o nosso podcast, e toda sexta-feira falaremos de alguma coisa específica sobre diabetes. Aí pode ser que venha alguma dica, alguma coisa mais técnica, mas sempre de uma forma simplificada para que vocês entendam e, né, aprendam e possam ensinar também sobre o diabetes. E na próxima quarta-feira agora, dependendo de quando você está me ouvindo, na próxima quarta, dia 10/6/2020, nós teremos o segundo encontro Diabeticando. Então eu te espero lá, se você quiser saber um pouco mais, procura no Instagram aí, se quiser me manda um direct. A ideia é nós nos encontrarmos para discutirmos sobre diabetes, a gente bater papo, se conhecer, enfim. É uma forma da gente, né, tornar isso mais bacana e a gente ter um grupo seguro, um grupo de apoio para nos ajudar em qualquer questão. É um evento totalmente gratuito, então contamos com vocês aí. E hoje nós vamos falar sobre sintomas da diabetes. Por quê? Eu fui fazer uma pesquisa e descobri que essa é uma das coisas mais procuradas, né? Então, tá todo mundo querendo saber se tá com diabetes, se não tá com diabetes. Então, olha que legal. Um estudo de 2015 fala que no Brasil nós somos em 14 milhões de diabéticos. Uma galera, hein? E 6 milhões não sabem que tem diabetes. Olha que legal, meu. Quer dizer, olha que ruim, meu. Porque, legal por ser curioso, né, o fato, mas tem 6 milhões de pessoas com diabetes que não sabem. Essas pessoas, às vezes, estão brigando com a esposa, estão brigando no trabalho, estão brigando com uma pessoa mesma, sabe? Estão com uma sensação de impotência, de não conseguir fazer as coisas, e às vezes é diabetes. Ela acaba minando você de algumas capacidades quando ela está descontrolada. A gente vai falar um pouquinho disso no podcast de hoje. Então, a única forma de você realmente descobrir se você é diabético ou não é você passando no endocrinologista e fazendo alguns exames de sangue que ele vai te pedir. Provavelmente você vai ter que fazer alguns exames. É um exame que ele pede que você faz 3 exames de glicemia no dia, às vezes 4, enfim, mais ou menos, para que ele realmente veja se você está com diabetes. E assim, muitas vezes ela é descoberta, provavelmente, às vezes é até seu caso, tipo, foi fazer um exame lá porque tava com dor de barriga, ele pediu um hemograma lá e descobriu que a sua glicemia tá mais alta e por isso veio investigar. Então tem que passar no médico, tá? Tem que passar no médico. Não adianta, né? Não adianta assim você ir lá, passar ir no posto, em algum lugar, fazer um exame de glicose, ver o quanto que tá, falar, nossa, fiz o exame de glicose e tava 200, eu tô com diabetes. Não. Pode ser que não, pode ser que sim. Então é um complemento de tudo. A gente vai falar sobre isso nesse episódio e no final a gente conclui tudo para poder ter uma ideia melhor e
né, entender realmente o que é a diabetes. Então, o que é a diabetes, né? A diabetes é uma disfunção do corpo. Então, assim, ó, todas as nossas células precisam de açúcar. De açúcar eu digo de carboidrato. Por quê? Porque isso é a energia da célula. A insulina, ela é uma chave, então ela vai lá na célula, abre a portinha e o açúcar entra para dentro da célula. O diabético não produz a insulina. Então, não existe essa chavinha para abrir a célula para o açúcar entrar para dentro. O açúcar fica na corrente sanguínea, fica passeando na corrente sanguínea do diabético, é onde você vê que a taxa de açúcar está mais alta. Então, quando você mede lá o seu dedinho, né, o que o aparelhinho mostra? Ele mostra mg/dl, né? Então, tipo, mostra, você mediu lá diabetes, deu 200 mg/dl. O que é aquilo? mg é miligramas, né? Então, 200 miligramas é que tem 200 miligramas. Cada 1000 miligramas forma 1 grama, né? Cada 1000 gramas forma 1 quilo. Então, 200 miligramas é algo bem pouquinho. O que é um decilitro? Decilitro é a 10ª parte de 1 litro. Então, é como se fosse 0,1 litro, entendeu? Então, se você pegar 1 litro de sangue, separar em 10 e olhar para uma parte dessa, cada parte dessa vai ter 300 miligramas de açúcar, ou 200, ou 100, ou o que tiver dado aí no seu glicosímetro. Então é isso que o aparelhinho mede lá na hora. Então, por exemplo, quem não é diabético, quando a diabetes sobe, quando a diabetes, o normal é 70 a 120. Então você está no dia lá normal, 100. Aí você come alguma coisa, se alimenta, a sua diabetes sobe, né? Sua glicemia sobe, vai ter mais açúcar no seu corpo. Seu corpo vai produzir insulina para jogar todo aquele açúcar para a célula, mas isso demora, não é que o seu corpo produz toda a insulina de uma vez, ele vai produzindo, né? O pâncreas vai produzindo. Então, a sua diabetes pode subir um pouco. Aliás, ela vai subir. Não existe isso, aquela concepção de tipo, minha diabetes está 100, então tá 100 para sempre. Se eu medir hoje ou amanhã ou depois vai estar 100. Não. Se você medir agora tá 100, se você medir daqui meia hora, vai ter mudado. Vai ter mudado. Ou 5 para cima, ou 5 para baixo, ou pode ser 10, ou pode ser 20, mas alguma coisa vai ter mudado. E outra, nesses glicosímetros de dedo tem uma variação. No exame de laboratório não, mas no glicosímetro de dedo tem uma variação. Então assim, o que é o ideal? O ideal é você medir a sua glicemia para ter uma ideia, né, de quanto que está a sua glicemia, esperar um tempo e medir novamente para ver se teve uma variação disso. Porque logo depois do almoço, logo depois de qualquer refeição, ela vai subir um pouco mais. Logo depois de comer algum doce, alguma coisa, ela vai subir um pouco mais. E depois de muito tempo sem comer nada, ela tende a estar mais baixa. Por isso que os exames são feitos de manhã, porque de manhã não teve nenhuma interferência de alimento e sua glicemia deveria estar baixa. Se sua glicemia não estiver baixa de manhã, significa que o seu corpo não está produzindo insulina o suficiente para manter ela baixa, né? E o pâncreas, olha que louco, o pâncreas não produz só insulina. O pâncreas produz alguns hormônios, dentre eles a insulina e o glucagon. Para que serve o glucagon? Para subir a diabetes. Então a insulina baixa e o glucagon sobe. É mais ou menos isso, tá? Assim, de uma forma bem simples para vocês entenderem. Então o nosso corpo fica o dia inteiro controlando isso, né? Se a gente fica muito tempo sem comer e começa a baixar, ele produz glucagon que sobe um pouquinho. Aí se a gente come, ele vai subindo mais, toma insulina, ele vai baixando, se precisa, ele... Entendeu? Então é assim que funciona um não diabético. Nós que somos diabéticos, nós não controlamos isso. Então se sobe demais, né, a gente precisa tomar insulina, e se desce demais, a gente tem que comer alguma coisa. E como a gente não tem insulina o tempo todo no corpo, a gente não tem insulina o tempo todo, né, rodando no corpo. A gente precisa tomar essa insulina. Então o diabético, no geral, ele tem que tomar 2 tipos de insulina. Uma insulina para ficar o dia inteiro no corpo, né, e controlar a hora que ele não está comendo. E outra insulina para quando ele comer, essa insulina fazer efeito e cobrir isso. Aí hoje existem bombas de insulina que não precisam dessa insulina que é o tempo todo, eles usam só a outra porque fica injetando o tempo todo, mas aí é um assunto para um outro podcast. Então, como que funciona quando você vai no laboratório lá fazer seu exame de glicemia?
você vai chegar, os caras vão te dar uma sobrecarga, tá bom? Então, o que é uma sobrecarga? Uma sobrecarga é 75 gramas de glicose, né? E aí eles esperam 2 horas e medem sua diabetes, sua glicemia. O que é uma diabetes normal? Uma diabetes normal é uma diabetes que está menos que 100 em jejum, tá? Então, se sua diabetes está menos que 100 em jejum, é normal. E menos de 140 numa sobrecarga dessa. Então, você vai lá no laboratório, chega lá em jejum, ele mede 100. Beleza, tá dentro. Mediu depois 120, show de bola. Você controlou, porque o seu corpo não deixou subir muito a diabetes. Quando você começa a já ter uma tolerância, né, à resistência à insulina, ou uma pré-diabetes, ou algo que você tenha que estudar um pouco mais, aí em jejum a sua glicemia vai estar entre 100 e 126. Entendeu? Então entre 100 e 126, entre 120, entre 100 e 120 ali, já existe uma tolerância. E depois de fazer essa sobrecarga, ela tem que estar entre 140 e 200. Então, cheguei lá no laboratório, fiz em jejum, deu 112. Opa, 112, beleza. Tomei a sobrecarga, fui medir, deu 180. Significa que você já tem uma intolerância, né, à insulina de alguma forma. Ou seu pâncreas não está produzindo, ou está produzindo e seu corpo está com alguma intolerância. E aí você vai ter que estudar isso mais com o médico. E geralmente se diz se você é diabético, se você chega no posto, no laboratório, enfim, e quando você faz o exame em jejum, a sua glicemia está acima de 125, 130. Então, se você chega no posto e faz o exame, sua glicemia está acima de 120, né, já existe digamos que é um indício maior de que você pode sim ter se tornado, né, ter contraído, enfim, o seu pâncreas ter parado de produzir insulina o suficiente e você ter se tornado um diabético. Diabético é isso, é o pâncreas que não controla a taxa de açúcar no corpo. Não existe isso de, não pode comer açúcar. Não tem isso. Isso é mito. É mito de desconhecido, tá? Então, você tem que tomar insulina. Tem gente que fala que insulina causa diabetes. Tá louco? Você produz insulina se você não tem diabetes. Então, ok? Fechou? Então normal, menos que 100 em jejum, tolerância, menos de 100 a 120 e diabético acima de 120. E aí, depois de fazer a sobrecarga, normal é menos de 140, tolerância é de 140 a 200 e se for diabético, é acima de 200, tá? Se estiver acima de 200, fez lá a sobrecarga, passou 2 horas, mediu 210, significa que você pode ser que seja diabético. E isso tem que ser aliado a que se você já mediu anteriormente e teve outros resultados tipo de 200, entendeu? Então, outros resultados eu digo acima de 200. Então, sua mãe é diabética, ou você conhece alguém diabético na família, você foi na farmácia, enfim, você está medindo sua diabetes faz um mês, toda semana, e toda semana quando você mede está acima de 200. Aí você vai no posto e faz um exame, dá tipo acima de 120 em jejum e acima de 200 depois da sobrecarga. Cara, tem que estudar que a chance de você ter diabetes é grande. E assim, diabetes é mamão, é fácil. Só que tem que saber o que fazer com ela, né? É como qualquer coisa da vida. É algo que você vai ficar com ela pro resto da vida, ou não, né? Pode ser que seja uma diabetes tipo 2, que você consiga reverter com exercício, com alimentação, que é possível, e viver uma vida normal aí sem insulina, mas sabendo que você tem uma predisposição para diabetes, ou não. E aí, o diabético fala muito de hemoglobina glicada, né? É um exame chamado HbA1c. Então, o que é essa hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada, ela é a média da glicemia nos últimos 3 meses. Então, eles conseguem ir lá no sangue e extrair o negócio lá. Enfim, esquece a parte técnica. E aí, eles conseguem descobrir uma taxa, é uma porcentagem. Então, como que funciona a porcentagem? Para quem não é diabético, a hemoglobina glicada, ela vai estar até 5,7. Então, se você não é diabético, nunca teve, né, predisposição, vai medir, vai estar lá até 5,7. Entre 5,7 e 6,4,
já tem um risco de você ter diabetes, tá? Porque nos últimos 3 meses a sua glicemia, então tipo assim, ó, vai, imagina, 5.7 significa que nos últimos 3 meses sua glicemia ficou 100. Eu não sei qual é o cálculo certo, tá? Me perdoem, mas é para vocês entenderem. 5.8 é 102, 5.9, então 6.4 seria como se a glicemia tivesse passado 180 o mês inteiro, é alguma coisa do tipo. Se tiver acima de 6.5, tem que esperar um tempinho e coletar novamente. Porque se tiver acima de 6.5 e continuar, também é um grande indício de que você realmente é diabético, tá? Gente, quem vai falar a forma de fazer esses exames, a frequência, é o endocrinologista. Ou pode ser um clínico geral, quem tenha um pouco de entendimento. Mas quem cuida disso é o endocrinologista, tá? Não sou eu, não é você, é um médico. É um cara que pode, né, que ele vai vir por etapas e aí ele mata esse assunto com você. Então, sintomas. Pô, mas peraí, quais são os sintomas, né? Por que eu pode ser que eu esteja com diabetes? Então, sentiu que começou a aumentar a sua sede ou sua fome, assim, em horários esporádicos, errados, é um indício que você pode estar com diabetes. Fechou? Boca seca durante o dia, toda hora com boca seca, é um indício que você está com diabetes. É um indício, gente. Mas assim, ó, é uma reunião de todos esses sintomas que eu vou falar agora. É uma reunião de que, pô, minha glicemia tá batendo alterada durante algum tempo. E aí você começa a falar, pô, tô mal-humorado. Eu vou explicar pra você todos os sintomas. E aí você vê se existe um conjunto de tudo isso. Aí você vai e mede. Quer dizer, existe uma grande chance de você ser. Uma vontade de urinar muito grande, então, pô, meia hora indo no banheiro, né, já tá tomando bastante água, vontade de urinar não tem jeito. Tá muito cansado, com muita sonolência, é uma sonolência que você não consegue controlar. Você fala, preciso tirar um cochilo. E cochilo, assim, normal, tá? Eu adoro um cochilinho, mas, né, a gente tem que entender quando é benéfico e quando não é benéfico. Tá com a visão turva, com a visão embaçada? Existe também uma chance, tá? Tá com aquela ferida que não cicatriza, ou que cicatriza lentamente, pode ser que, né? Imagina, você tem muito açúcar no sangue, a ferida tá aberta, a bactéria tá lá na ferida, tá cheio de açúcar, ela tá se alimentando, a ferida não fecha. Então, pode ser também um dos indícios, né? E é um sintoma de quem tá com diabetes. Formigamento no pé ou na mão, principalmente de noite, na hora de dormir, um formigamento, assim, uma coceira que te incomoda, pode ser. E coceira no corpo, o diabetes dá coceira no corpo. Por incrível que pareça, às vezes eu sinto umas coceiras na perna, no braço, falo, meu Deus, que comichão horrível. Enfim, pode ser. E infecções frequentes, né? Você pode ter, tipo, candidíase, infecção urinária. Se você tem isso frequentemente, também é um indício que você pode estar com diabetes. Mudança de peso corporal, pode ser que você emagreça muito, né? A diabetes descompensada, ela costuma realmente fazer com que a pessoa emagreça. E não tem aquele mito de que tomar insulina engorda. Não é que tomar insulina engorda, eu acho que quando você faz um tratamento bom com a diabetes, você entende que é a insulina que faz você controlar a diabetes. E aí você começa a tomar mais insulina, é o que acontece se você engorda. Então, né, eu acho que a insulina, pra mim, pelo menos, a insulina não engorda, tá? E irritação e mudança de humor repentino. Se você acorda bem e de repente você começa a se sentir mal ao ponto de mudar o seu humor, também pode ser um indício de diabetes. Então, se juntar todos esses sintomas aí, você perceber que tem um conjunto deles, pode ser, né, que venha a ter alguma coisa. E por que isso acontece, né? Por que esses sintomas aí na grande parte acontecem? Porque é muito açúcar no seu corpo. Então tem muito açúcar no seu corpo, o seu rim precisa eliminar, né, esse açúcar, porque está caindo tudo lá dentro dele. O que ele vai fazer? Ele vai produzir mais urina. Para produzir mais urina, ele precisa drenar a água do corpo. Então ele vai desidratar o resto do corpo. Ele vai puxar toda a água que tem do corpo. Por isso que vai te dar sede, por isso que pode te dar fome, que às vezes é sede confundida, pode te dar boca seca, vai te dar mais vontade para urinar, você vai ficar cansado ou sonolento porque você está desidratado. Visão turva ou embaçada é porque acaba que, como tem muito açúcar também ali nas veias do olho, eu sei que tem uma parte do cristalino que o corpo joga um pouco de água para poder hidratar melhor, isso aí pode embaçar a vista. As feridas que não cicatrizam é o excesso de açúcar no sangue, formigamento nos pés, nas mãos ou coceiras, excesso de açúcar nessas extremidades também. Infecções frequentes, excesso de açúcar, que é comida para bactéria e elas curtem esses lugares. Mudança de peso corporal, muito açúcar no corpo. Irritação e mudar de humor, muito açúcar. Zoa tudo, fica nas veias. Então imagina no seu olho que tem aquelas veinhas bem fininhas. Pô, imagina açúcar passando ali, um sangue grosso.
Imagina dentro do seu coração. Então é por isso que diabético morre de infarto. Fechou? Então é assim que você tem um panorama, né? E consegue olhar. E aí o que vai acontecer se você for diabético? Pô, sou diabético, acabou minha vida? Não, pelo contrário. Se você for diabético, significa que você não estava. Não significa no geral, significa se isso couber a você, tá? Que você não vinha cuidando bem da sua saúde. Claro, existem diabéticos que nascem com diabetes, outras crianças e outros exemplos. Mas o que vai acontecer efetivamente, né? Que você vai ter que mudar? Vai ter que mudar a alimentação. Então, o que é mudar a alimentação? Passar fome? Pelo contrário, você vai ter que comer bem. Então vai ter que talvez mudar, comer alguma coisa integral, mas o integral é melhor até porque tem todos os nutrientes. Vai ter que ter horários melhores para refeição, comer menos lanche, menos porcaria. Isso vai ser muito bom para você. Vai ter que praticar algum exercício, né, para deixar o metabolismo um pouco mais acelerado e auxiliar na absorção de insulina. Qualquer coisa, uma caminhadinha aí todo dia de meia hora, fechou. É isso, tá? Pode ser que você tenha que tomar algum remédio, né? E aí esse remédio pode ser oral, que são aqueles anti-hipoglicemiantes, tipo glifage, metformina. Esses remédios fazem com que seu corpo ele absorva melhor a insulina que o seu pâncreas ainda produz e faça com que seu pâncreas trabalhe um pouquinho melhor. Então é isso que o remédio oral faz. Ou vai ter que tomar insulina. E a insulina, nossa, parece que é um remédio. Não, é um cálculo matemático. Não é remédio, é cálculo matemático, bicho. É tipo assim, ó. Meu, bem idiota, assim, mas tipo, pô, dependendo de quanto você pesa, tem uma quantidade de insulina que você tem que tomar. Que é aquela insulina que eu falei que dura o dia inteiro, que é pra controlar, né, a energia do seu corpo, tem uma cota pra aquilo lá. E depois, vai existir cada pessoa tem uma conta específica, mas no geral é tipo assim, pô, vou comer um pão francês. O pão francês eu tenho que tomar 2 de insulina. Então, é isso. Comi o pão francês, tomei 2 de insulina, a minha diabetes fica normal. É bem fácil assim. E aí tem a parte de contagem de carboidrato e tudo mais. A gente já fez um podcast sobre isso, dá uma olhada lá. Eu não me recordo que episódio que é, mas se procurar por contagem de carboidrato, foi até um dos primeiros que eu fiz, que eu acho que é um dos assuntos mais importantes. E aí tem diversos materiais na internet que podem te ajudar. A própria Sociedade Brasileira de Diabetes, ela tem um manual de contagem bem bacana, então procurem. Mas o mais importante é o médico. Então tenha um endocrinologista. Vai atrás do cara, traz as informações e, porra, pesquisa. O mais interessado nisso é você. Você é o diabético, você é o paciente. Não vai deixar o cara falar, tome isso aqui. Por quê? Como que funciona? O que isso vai fazer com o meu corpo? O que isso queima? Eu vejo pessoas tomando insulinas de qualquer jeito durante o dia, porque o médico falou que tem que tomar. Pô, eu sou diabético há 26 anos e eu tomo 17, aliás, hoje, de uma insulina que me controla o dia inteiro, e mais uns 17 da outra insulina que é pra mim controlar a minha alimentação. Eu vejo que tem gente que toma 40, por vezes 50 da outra insulina. Isso é incabível. Então a gente tem que realmente procurar o melhor pra gente e ir atrás disso. Então a conclusão é: não espere pelo pescotapa que a vida vai te dar, porque ela vai te dar. Então, porra, tá sentindo mal, vai no médico, vê o que é, faz os exames. Você consegue fazer tudo numa manhã, talvez perde uma tarde aí no laboratório por conta dessas curvas glicêmicas, né, que ele pede. Mas você pode prevenir e evitar a diabetes de piorar. Então, assim, não é que a diabetes piora e vira, né? A gente fala diabetes tipo 1 e tipo 2. Então, a diferença é, tipo 1 é o cara que o pâncreas parou e a diabetes não funciona mais, tem que tomar insulina. E o tipo 2 é o cara que ainda produz insulina e o pâncreas não parou como um todo. Mas eu acho que deviam se chamar doenças diferentes. Eu acho que devia ter um nome para uma, como é diabetes mellitus, podia ser uma chama diabetes e outro chama mellitus. Porque não são doenças parecidas, não se tratam da mesma maneira. Imagina, num você toma remédio, tem que fazer exercício e comer bem. No outro você tem que comer e contar o que você comer para tomar insulina e não precisa tomar remédio. Então, assim, exercício, essas coisas tem que fazer com qualquer pessoa, né? Mas são doenças diferentes, né? Problemas diferentes e que se tratam de forma diferente. E se você prevenir, você pode evitar ele de acontecer. Então, pô, diabetes tipo 2. Percebeu que tá dessa forma? Se começar a fazer exercício, comer certinho e tudo mais, você com certeza pode reverter. Então é isso, conta comigo, tenho o Diabeticando aí à disposição de vocês, manda um direct, mensagem no Facebook, vocês vão encontrar até meu telefone por aí, me liga, tô à disposição, vamos moer, e a ideia é a gente se conectar como diabéticos, fechou? Espero vocês aí no encontro no dia 10/6, e se tiverem alguma dúvida, contem comigo. Valeu galera, grande abraço, fui!